Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui, né, a esse vídeo. Na verdade, no último vídeo eu abordei a logística e distribuição urbana. Eu falei que seria um vídeo só, mas o ideal é quebrar mesmo em dois vídeos, e nesse vídeo eu vou abordar um pouco a questão da logística 4.0, que são as tecnologias da indústria 4.0 sendo aplicadas à realidade da logística, tá? Então aqui eu vou compartilhar com vocês rapidamente o material. Então tenho aqui logística 4.0. Vou colocar para vocês aqui. Beleza. Tá. Vamos lá, pessoal. Então aqui, ó, vou explicar para vocês aqui as fases da Revolução Industrial. Tem a primeira Revolução Industrial, 1.0, 2.0, 3.0 e chegamos à quarta Revolução Industrial, que é 4.0. A primeira, né, produção mecânica movida a água e vapor. Na segunda fase entra a energia elétrica. Na terceira fase entra a robótica. Então, tem uma avaliação, nível de maturidade ou evolução da indústria no Brasil. Por isso tem esse sombreado cinza aqui, que na avaliação, a indústria no Brasil, em termos de evolução, estaria ali entre 2.0 e 3.0. Isso, na verdade, essas fases, né? A terceira revolução industrial ela começa no início da década de 70. Mas na avaliação de evolução ou maturidade da indústria 4.0, o Brasil, que é esse sombreado aqui em cinza, né? Tá aqui, marcar aqui para vocês, ó. Hum, tá aqui, ó. Brasil tá aqui, maravilhoso. Então tem o Brasil entre a segunda revolução industrial, que é a energia elétrica, e a terceira, que é a fase da robótica, muito utilizada na indústria automotiva, inclusive é o desenho que está representado aqui, tá? Muito utilizada na indústria automotiva. Então vamos pensar um pouco aqui, tá? É diferente a velocidade em que a indústria evoluiu, por exemplo, na Alemanha em relação ao Brasil. É evidente. Quando a gente chega na quarta revolução industrial, sistemas de produção cyberfísicos, integração com o que está acontecendo na fábrica, no chão de fábrica, com os sistemas. Por isso que é cyberfísico. E é claro que você tem uma tendência a aumentar o nível de complexidade dessa indústria. Quando você sai de 1.0, que é a primeira revolução industrial, vai para 2.0, segunda revolução industrial, 3.0, terceira revolução industrial, e chega a 4.0, você aumenta o nível de complexidade. Você sai do século XVIII ali, né, mais ou menos, a primeira revolução industrial, e você chega a 2011, mais ou menos, ali, Feira de Hannover, na Alemanha, onde nasce a indústria, oficialmente a indústria 4.0. Então é esse histórico que temos, tá? E é claro que a velocidade que a indústria evoluiu fora do Brasil é diferente do que evoluiu no Brasil. Quais são os principais elementos da indústria 4.0 e que são aplicados, né, à realidade aqui da logística? Bom, sistemas cyberfísicos, tudo que acontece de movimentação em um armazém, né? Veja, uma central de distribuição tem uma função de armazenagem, de guardar produtos. Vamos falar de forma geral, tá? De forma ampla. Um armazém, a estrutura em que você vai guardar os seus materiais diversos, matéria-prima, produto acabado, enfim. Então, a integração dessa movimentação com os sistemas. O sistema monitora tudo o que está acontecendo nesse espaço de armazenagem. São os sistemas cyberfísicos, né? São integrações de computador com processo físico, com a movimentação que está acontecendo no chão lá, a gente coloca assim, né, entre aspas, né? Lá na central de distribuição, nesse espaço de armazenagem. São os sistemas cyberfísicos. A internet das coisas é uma rede de objeto físico que possui tecnologia embarcada. Exemplo rápido de aplicação de internet das coisas, quando você conecta dois objetos, você consegue monitorar uma carga em tempo real, inclusive a temperatura dessa carga. Você precisar controlar a temperatura dessa carga, com a internet das coisas você consegue monitorar, consegue acompanhar o trajeto dessa carga que ela vai percorrer
e consegue acompanhar a temperatura dessa carga. As duas coisas você consegue acompanhar, integrando esses objetos. A internet de serviços, baseada na ideia que os serviços são facilmente disponibilizados em plataforma web, isso é um fato já há alguns anos, né? Permitindo que empresas e usuários privados combinem, criem e ofereçam novos tipos de serviço. Inclusive, um prestador de serviço logístico, uma transportadora, ele pode sim ter uma plataforma de web e compartilhar informações, compartilhar o andamento de um determinado plano de ação que ele discutiu com a sua contratante ou com o seu cliente, no caso. Você pode ter essa plataforma de compartilhar informações entre esses dois, entre o prestador de serviço logístico e a sua contratante, ou o seu cliente, no caso. Você pode ter essa plataforma web, fazer para realizar essa integração, né? Trocar ali informações, oferecer um serviço diferenciado para a sua contratante, o seu cliente, enfim. Então, essa é a internet dos serviços. E a fábrica inteligente é aquela fábrica, na verdade, completamente monitorada. Aquela fábrica onde tudo que acontece no interior dessa fábrica, todas as etapas do processo de produção, elas são monitoradas, são acompanhadas as fases desse processo de produção. Então você ter uma integração, pessoas, máquinas, recursos comunicam-se entre si. É uma fábrica que ela tem uma independência, né? O sistema permite a coordenação entre essas partes, pessoas, máquinas, recursos, o que a gente chama de fábricas inteligentes. Você tem esse nível de integração entre essas partes em um sistema. São as fábricas inteligentes e você pode ter tranquilamente uma central de distribuição inteligente, em que ocorre a integração entre essas partes, pessoas, máquinas e recursos, tá, pessoal? Aqui a gente vê, além desses 4 elementos básicos, né? Sistema cyberfísico, internet das coisas, internet de serviços e fábrica inteligente, tem também os principais elementos da indústria 4.0. Robôs autônomos, simulações, integração de sistemas, internet das coisas, que eu falei anteriormente, cibersegurança. Se você tem aqui Big Data, grandes bancos de dados, ó, vou conectar os dois aqui que se relacionam, tá? Grandes bancos de dados, e você precisa compartilhar informações entre duas partes, um prestador de serviço e uma empresa, um cliente, um contratante, contratou esse prestador de serviço e tem esses grandes bancos de dados que permitem o compartilhamento dessas informações, eu preciso garantir segurança. Daí que vem o conceito aqui, ó, de cibersegurança. Eu preciso garantir segurança no trânsito desses dados entre essas partes. Computação em nuvem, você deixa de ter aquele servidor, né? Você vai enviar um documento, vai enviar um conhecimento eletrônico, que é o conhecimento de transporte, né? Aquele que tem detalhes de informação da viagem que o transportador faz, origem, destino, imposto, mercadoria, nota fiscal vinculada. Depois dá uma pesquisada. Conhecimento de transporte rodoviário de carga, o CTRC. Agora é eletrônico, né? Mas tem o papel, ainda existe. No Brasil é exigido, ainda existe a versão em papel. Mas você pode compartilhar esses documentos na nuvem. Você não precisa de um servidor externo. Você pode compartilhar garantindo a questão aqui da segurança do trânsito dessas informações. Você pode compartilhar esse conhecimento eletrônico. Olha que maravilha. E você já envia para o seu transportador uma fatura. Olha, vou te pagar nesse mês 50 mil reais pelo transporte que você fez no mês anterior. Tem aqui o número de viagens, você vai verificar, veja se está tudo correto e eu vou pagar isso aqui. Você pode fazer isso, você pode enviar essas informações através da nuvem para o seu transportador. A manufatura aditiva ou impressão 3D, muito utilizada, né, na área de saúde. Então você vem utilizando, até você pensando não só na área de saúde, mas em protótipos de produto, em menor escala, você ajustar
um design desse produto, tamanho, espessura. Você faz isso através da manufatura aditiva, né, que está aqui, ó, ou impressão 3D, e você tem a realidade aumentada. Realidade aumentada, você pode, na área de educação, por exemplo, colocar um óculos de realidade. Sabe aqueles óculos de realidade virtual? Coisa bem futurista. A pessoa coloca ali e a pessoa consegue ver, né, a movimentação no interior de um armazém. Então, esse é um exemplo de aplicação da realidade aumentada. Então, para ver como é que funciona o interior de um armazém. Então, esse é mais um dos elementos aí. Aqueles 4 anteriores são os 4 pilares da indústria 4.0. Aqui são os principais elementos, né? Lá são as bases, né? Sistema cyberfísico, fábrica inteligente. Aqui são os principais elementos da indústria 4.0 que têm aplicações na área de logística. Robô autônomo, a Amazon, movimentação interna, né, no armazém da Amazon, utilização de robôs. Agora, para tudo isso, eu preciso de ter sistemas absolutamente, está aqui, ó. Espera aí, aqui, ó. Sistemas totalmente integrados. Não só entre os subsistemas que compõem o sistema de informação logístico, por exemplo, mas a integração desse sistema com outros sistemas da empresa e com o ERP da empresa, os SAPs da vida, né, sistemas de gestão empresarial. Então, precisa ter integração em todos esses sistemas, inclusive com os sistemas do meu fornecedor, do meu prestador de serviço logístico, por exemplo. Então, integração de sistema é um elemento fundamental para você conseguir conversar todos esses elementos aqui entre si. Tá bom, pessoal? Então, a gente fecha aqui mais essa aula, dividir em duas, né? A anterior, a logística urbana, e essa agora, a logística 4.0, tá, pessoal? Um abraço.